Olá, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de alfabetizar letrando e como fazer isso de forma prática em sala de aula. Mas antes, se inscrevam no nosso canal e deixe seu like nesse vídeo, isso é importante para nós. Bem, vamos lá, vamos pensar nos dois conceitos de forma separada. Quando a gente pensa em alfabetizar, a gente pensa no ato de codificar e decodificar. Então a gente precisa pensar nos sons das letras, esse aluno precisa conhecer o alfabeto, precisa conhecer o princípio alfabético e a Dani tem falado sobre isso aqui no nosso canal constantemente. Pois é, mas acontece que isso não basta. O letramento vai além de codificar e decodificar letras e sons. O letramento é a prática social de uso da língua. Então, eu tenho que trabalhar em sala de aula a função social da língua. Mas aí você pode se perguntar, se a criança ainda não tem o completo domínio do alfabeto, se a criança ainda não está completamente alfabetizada, eu posso trabalhar dessa forma? Claro que pode. Desde o início, você pode criar um ambiente de letramento e você pode promover esse letramento. Eu sempre costumo dizer que a escola é a principal agência de letramento da nossa sociedade. Então, o seu ambiente de sala de aula tem que ter essas práticas de letramento, de função social do uso da língua. Quando a gente fala assim, olha, constrói um texto com a criança, mas esse texto não pode ser só para o professor, ele tem que ter uma função social. Então você vai, por exemplo, fazer um convite para a festa do Dia da Família na escola, para o Dia das Mães, um evento literário. Esse convite precisa ser construído com os alunos. E aí, se o aluno ainda não escreve, o professor pode ser o escriba. Ele pode falar, turminha, vamos construir um convite para essa festa? O que vocês acham que a gente precisa dizer? O que será que a gente pode colocar nesse convite? Bem, as crianças mesmo já vão responder, porque elas já sabem. Porque como é uma prática social, elas sabem que o convite tem que ter a data, o local, o dia, tem que ter algumas palavrinhas, né? Cumprimentando, convidando, tem que ter gentileza, polidez. As crianças vão saber disso. Outra coisa importante, mas a gente vai ficar só trabalhando convite? Não. Vamos trabalhar, por exemplo, o reconto. Isso é uma estratégia muito importante. A gente tem algumas dicas aqui no nosso canal, por exemplo, de contos acumulativos. E a gente fala que os contos acumulativos são muito importantes. Por quê? Porque eles têm uma estrutura repetitiva. Então, sempre há uma repetição de uma estrutura linguística em que vai se anexando um elemento novo. Então, para a criança, é muito fácil memorizar um conto acumulativo. E se é fácil memorizar por conta dessa repetição das estruturas linguísticas, das estruturas frasais da língua, é fácil também recontar. E se você promove um reconto oral de um conto acumulativo, por exemplo, você está preparando esse aluno para o momento da escrita. Aí, no momento da escrita, vão entrar outros elementos. Imagine então eu estou falando aqui da fase inicial, você é o escriba. Se você vai recontar e você vai ser o escriba, você pode organizar isso com as crianças. Turminha, o que eu escrevo primeiro? O que vocês acham? E aí, você vai produzindo essas frases na lousa ou num cartaz com as crianças. Mas antes de tornar escrita, você pode chamar as crianças para repensar. Será que não fica melhor dizer dessa forma? Então alguém lá soltou uma frase. Você pode ajudar essa criança a repensar. E nisso, vamos pensar agora um pouquinho com os maiores. Os maiores, você já pode fazer uma reflexão metalinguística mais aprofundada na hora da reescrita. Então vamos pensar que você pegou um conto de fadas ou um conto infantil muito comum, um clássico da literatura infantil. Vamos pegar Chapeuzinho Vermelho. Você já pode chamar a atenção dos alunos, por exemplo, seus alunos do segundo ano, do terceiro ano, para a estrutura da narrativa. E essa estrutura, ela é um elemento estável nesse gênero. Por exemplo, não há narrativa se não houver uma ruptura. Tem que ter uma situação inicial e tem que ter um corte, tem que ter uma mudança no caminho. Porque eu sempre digo para os meus alunos assim, se a mãe de Chapeuzinho tivesse pedido para ela levar aquela cestinha de doces para a vovó e ela tivesse sido obediente, seguido exatamente o que a mãe pediu, vá pela estrada, fale com estranhos, vá até a casa da vovó, entrega os doces, fica um pouquinho e volta. Não haveria história, porque não tem graça. Para ser história, tem que ter um elemento que traga conflito, traga a necessidade de resolução desse conflito. Então, o que a Chapeuzinho fez? Foi pelo atalho, falou com o lobo mau. E aí,
deu no que deu. Acabou dentro da barriga do lobo, né? Precisou de um caçador. Uma história meio trágica, né? Coitadinho do lobo. Até outras versões. Se você apresenta para os alunos essa necessidade de ter uma ruptura, os alunos vão começar a pensar quando eles forem escrever uma história. Perfeito. Por que eu estou falando desses elementos da narrativa para vocês? É para focar só na estrutura? Claro que não. É para focar, eu já falei antes lá no início do vídeo, na função social da língua. Esse aluno não vai escrever por escrever. Se você tomar a decisão de fazer, então, atividade escrita deste conto que já foi, praticado, a versão oral com as crianças, o reconto oral, você vai fazer o seguinte: você novamente vai ser o escriba, você vai decidir se você vai fazer um conto com a turma toda, ou se você vai dividir a turma em estações de trabalho, se você tiver essa possibilidade, enquanto as crianças de uma determinada estação trabalham com autonomia, fazendo uma atividade, na estação em que você ficar fixo, você produz esse conto com esses estudantes. O que você vai fazer? Você não vai produzir por produzir, não é um texto para você. A gente vai voltar à função social da língua. O que você vai fazer? Você vai produzir com a seguinte proposta: esses contos, eles vão ser publicados no site da escola, no blog da escola, ou você pode fazer um mural no Padlet. Eu vou gravar um outro vídeo ensinando como faz um mural no Padlet. E você pode publicar, vai gerar um link para enviar para os familiares. Tem inúmeras formas de você publicar. Você pode também digitalizar o conto de cada grupo e colocar, por exemplo, em plataformas como Isu, Zine, dá para fazer no próprio Canva, e esse aluno vai ter acesso a essa versão digital. Ou você pode fazer um livro físico, uma revistinha com esses contos das crianças. Essas crianças podem oferecer à biblioteca da escola para ficar num acervo guardado. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas para alfabetizar letrando, proporcionar aos seus alunos aí a motivação para a escrita, porque ninguém quer escrever por escrever. O texto, ele só encontra o seu caminho quando ele encontra o seu leitor. A função do texto é essa, a função social. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou gravar um outro vídeo específico para falar como trabalhar a narrativa com seus alunos de uma forma mais específica. Até a próxima!